Voltando então, pessoal, a falar de espelhos esféricos. Lembrando que na aula passada a gente estava falando sobre os raios notáveis. Ensinei a vocês os 4 raios notáveis. Só vou dar uma breve lembrada agora, falar um resuminho, porque a gente vai usar isso agora para análise das imagens, tá? Então, relembrando, quais foram os 4 raios notáveis que a gente estudou? Primeiro, entra paralelo, sai pelo foco. Segundo, entra pelo foco, sai paralelo. Terceiro, entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. E por fim, entra pelo centro de curvatura, sai por ele mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar todos os casos possíveis da formação de imagens nos espelhos convexo e espelho côncavo. Já adianto para vocês, o espelho convexo só tem a formação de uma imagem possível. A gente só vai analisar uma vez. No espelho côncavo, a gente tem 5 casos possíveis. Tá? Como que a gente faz? Lembrando, faço o desenho aqui do espelho convexo, superfície externa é a refletora, por isso que esses risquinhos estão do lado interno. Desenho o vértice, o foco e o centro de curvatura, sempre simétrico, a mesma distância do vértice ao foco, tem que ter o foco do centro de curvatura, porque senão o desenho vai ficar errado e você vai analisar errado, tá? Como que eu vou analisar então? Imaginem que eu tenho aqui meu espelho convexo e eu coloco um objeto em frente a esse espelho. Desenho uma seta. Fiz uma seta virada para cima, coloquei em frente a esse espelho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar 2 raios notáveis dos 4 que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou usar 2, sempre saindo dessa extremidade aqui e indo lá no espelho, para ver como que vai ser o seu reflexo, tá? Esse aqui eu vou usar o primeiro raio notável, um dos que eu vou usar. Fala o quê? Entra paralelo, sai pelo foco. Então, vai sair aqui da ponta da minha seta, paralelo ao eixo principal, e vai sair por onde? Passando pelo foco. Então, como que vai ficar? Ó, sai da ponta da minha seta e entra paralelo. Entra paralelo, sai passando pelo foco. Só que o foco está do lado que não reflete. Vai ser a linha pontilhada aqui e vai sair para lá o raio de luz. Então, como que fica? Ó, coloca onde que está entrando aqui no espelho e lá no foco. Atrás do espelho a gente faz pontilhado e o raio de luz volta pontilhado. Então, primeiro raio notável entra paralelo, sai passando pelo foco. Primeiro raio notável. Segundo raio notável que eu vou usar, que no caso foi o último que eu apresentei para vocês. Ele vai sair da extremidade aqui da seta, de novo, aqui de cima, e vai passar pelo centro de curvatura. O que fala o quarto raio notável? Entra pelo centro de curvatura, sai por ele mesmo. Então vai sair daqui, passando pelo centro de curvatura. Só que atrás do espelho é pontilhado, porque a luz não vai atravessar o espelho. Então, como que fica? Coloco na ponta da seta e lá no centro de curvatura. Diante do espelho, a gente faz uma reta normal. Então, ele vem, passa pelo centro de curvatura, projeção e volta. Onde que vai ser, gente, a formação da minha imagem? Naquele tanto de risco ali onde eu fiz, onde vai ser a formação de imagem? Lembrem o seguinte, onde as 2 linhas se cruzarem, vai ser a formação da imagem. Olha aqui para você ver, o único lugar onde as linhas se cruzaram foi aqui. Então aqui vai ser a formação da imagem da minha seta. Como que vai ser? Eu tenho que pegar 2 pontos de referência. Primeiro,
A base da minha seta não está no eixo principal? Lembrando que essa linha aqui na horizontal é o eixo principal. Então aqui tem que ser a base da minha seta. A ponta da minha seta não foi de onde saíram os dois raios notáveis? Onde os dois raios notáveis se cruzam, então, é a ponta da minha seta. Então, como que vai ser a imagem? Esse aqui é meu objeto e essa aqui é a minha imagem. Objeto e como que vai ser a minha imagem. Outro ponto importante agora que a gente tem que aprender a fazer também. Classificação da imagem. Como que a gente pode classificar a imagem? Ela sendo real ou virtual, direita ou invertida e quanto ao tamanho, maior, menor ou igual ao objeto. Vamos analisar. Deixa eu pegar outro pincel aqui. Se a formação da imagem se der pelas linhas sem ser pontilhada, a imagem é real. Se der pela formação das linhas pontilhadas, ou seja, atrás do espelho, ela é virtual. Nesse caso aqui, se deu pelo quê? Pelas linhas pontilhadas. A imagem se formou atrás do espelho. Então, a minha imagem é virtual e não real. Ela é direita ou invertida? Direita é se o objeto e a imagem estão no mesmo sentido. Imagem direita. Assim, imagem invertida. Nesse caso aqui, vocês podem ver que a seta, os dois casos estão virados para cima. Então, é imagem direita. Direita ou direta, dependendo de onde vocês estiverem estudando, livro ou até mesmo na internet, vocês podem encontrar do mesmo jeito, tá? É a mesma coisa. Eu prefiro direita, mas os dois estão corretos. Por fim, a imagem em relação ao objeto, ela é maior, menor ou do mesmo tamanho? Nítido que ela é menor, né? Então a imagem é menor do que o objeto. Então essa é a minha classificação. Imagem é virtual, direita ou direta e menor do que o objeto. Então, essa é a única classificação possível para um espelho convexo, correto? Agora a gente vai ver o caso do espelho côncavo, tá? O primeiro caso, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o mesmo objeto, no caso aqui uma seta, e vai colocar bem longe, depois do centro de curvatura. Segundo caso, vai colocar em cima do centro de curvatura. Terceiro caso, entre o centro de curvatura e o foco. Quarto caso, em cima do foco. E por fim, entre o foco e o vértice. É como se a gente estivesse pegando essa seta e aproximando aqui do espelho, para ver como que é a classificação, a formação da imagem, tá? Então agora o espelho é côncavo, a superfície interna é a refletora, então aqui não vai refletir, por isso eu coloquei meu objeto desse lado aqui agora, tá? E eu vou pegar os raios notáveis e fazer do mesmo jeito. Vou pegar o primeiro raio notável, que é um dos mais fáceis que eu acho para desenhar. Ele vai entrar paralelo no espelho. Entrou paralelo, sai passando pelo foco. Não é pontilhado agora, porque o foco está do lado da superfície refletora do espelho, tá? Então, entra paralelo, sai passando pelo foco. Segundo que eu vou usar o segundo raio notável agora. Primeiro, entra paralelo, sai pelo foco. Qual é o segundo? Entra pelo foco, sai paralelo. É o contrário do primeiro, né? Então, vai sair sempre da extremidade de cima, aqui da minha seta. Agora ele vai passar pelo foco, pegar no espelho e voltar paralelo. Entrou pelo foco, saiu.
entrou pelo foco, saiu paralelo. Vocês podem observar, gente, o seguinte aqui agora. Teve dois cruzamentos da imagem. Em cima do foco e logo aqui mais embaixo. Por que esse aqui em cima do foco não me interessa? Pelo seguinte, tá vendo que a luz aqui não tinha pegado no espelho? Ela estava vindo, passou pelo foco, teve o cruzamento, mas depois que pegou no espelho e foi refletido. Então essa aqui vai me interessar. Que é o quê? A gente não está estudando reflexão do espelho? Então, pegou no espelho, voltou. Aqui foi o cruzamento de interesse. Cuidado na hora de desenhar a imagem agora. Ó, a base da minha seta não está encostada no eixo principal, ela tem que ficar aqui. A ponta da minha seta não está encostada nos dois raios notáveis, então a ponta da minha seta tem que ficar aqui, a base da minha seta tem que ficar aqui. Então ela vai ficar de ponta cabeça. Vai ser uma imagem invertida. Olha como que ela vai ficar. Objeto, imagem. Vamos classificar a nossa imagem? Ela é real ou virtual? Lembrando, virtual é quando a linha pontilhada cruza. Aqui foi a própria linha, não teve pontilhamento. Então é uma imagem real. Ela é formada na frente do espelho. Então, imagem real. Ela é direita ou invertida? Invertida, está de ponta cabeça. Ela é maior, menor ou do mesmo tamanho que o objeto? Nitidamente, está dando para ver que ela é menor. Então, a classificação do meu primeiro caso aqui do espelho côncavo, a imagem é real, invertida e menor. Continuando, agora eu vou pegar e colocar o meu objeto, a minha setinha, em cima do centro de curvatura. Vou usar primeiro raio notável. Entra paralelo, sai pelo foco. Entrou paralelo ao eixo principal, sai passando pelo foco. Entra paralelo, sai passando pelo foco. O foco está aqui. Vou usar agora o terceiro raio notável, que eu não usei ainda. Entra pelo vértice, sai fazendo o mesmo ângulo, sempre saindo aqui da ponta da seta. Então vai lá no vértice. Mesmo ângulo que ele entrou, ele vai sair. Entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Isso aqui, onde ele cruzou pela primeira vez, não me interessa, porque não tinha pegado no espelho ainda. Onde cruzou de novo? Aqui embaixo. Aqui vai ser a formação da minha imagem. Lembrando que a base da minha seta está encostada no eixo principal. Então a base da minha seta tem que encostar no eixo principal. A ponta da minha seta saindo dos dois raios notáveis. A ponta da minha seta desenhada aqui. Então, de novo, vai ficar uma imagem invertida, de cabeça para baixo. Classificação da minha imagem. Como não foi o prolongamento, a imagem não estava pontilhada, então é uma imagem real. E não virtual, igual nesse caso. Ela é direita ou invertida? Como? Está de cabeça para baixo, é uma imagem invertida. E por fim, o único caso que a imagem vai ser do tamanho do objeto é quando está em cima do centro de curvatura, que é esse caso, a imagem é do tamanho do objeto. Então, mesmo tamanho.
Lembrando que esse é o objeto e essa é minha imagem. Próximo caso, vou pegar a seta e andar um pouquinho para frente, entre o centro de curvatura e o foco. Primeiro raio notável, entra paralelo, sai passando pelo foco. Segundo raio notável, entra pelo foco, sai paralelo. Lembrando que você pode usar qualquer um dos quatro. Eu tenho que usar 2 dos 4 raios notáveis. Usa o que você achar mais fácil. Entra pelo foco, sai paralelo. Então, primeiro raio notável, entra paralelo, sai pelo foco. Segundo raio notável, entra pelo foco, sai paralelo. Aqui, o raio notável não tinha pegado no espelho ainda. Então, aqui não foi o cruzamento que eu quero. Aqui sim. Como que vai ficar a minha imagem? De cabeça para baixo, mais uma vez. Porque a ponta da seta está nos 2 raios notáveis, ponta da seta nos 2 raios notáveis. Então, objeto aqui em cima, imagem aqui embaixo. Classificação da imagem. Ela é real ou virtual? Real. Não foi o prolongamento igual nesse caso. Então, real. Direita ou invertida? Invertida. Está de cabeça para baixo. Imagem maior. O objeto, a imagem. Ficou bem maior do que o objeto. Então, classificação nesse terceiro caso, a imagem é real, invertida e maior. Vou apagar aqui o quadro para desenhar os 2 últimos casos do espelho côncavo. Continuando então com os 2 últimos casos do espelho côncavo. Lembrando que a gente começou com uma setinha bem longe, depois do centro de curvatura, e foi aproximando. O quarto caso, a gente coloca a seta, que é o nosso objeto, né, que a gente está estudando, em cima do foco e faz os 2 raios notáveis, tá? Eu vou usar o primeiro raio notável, entra paralelo e sai pelo foco, e o terceiro raio notável, entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Lembrando que pode ser usado qualquer um raio notável que vai funcionar, vai dar certo. Então, ó, entra paralelo, sai pelo foco, entrou paralelo, saiu passando pelo foco. Terceiro raio notável, entra pelo vértice, sai com o mesmo ângulo. Lembrando que esse primeiro cruzamento aqui não tinha pegado no espelho ainda, não me interessa. Se eu prolongar esses 2 raios aqui, eles vão se cruzar em algum lugar? Não. Por quê? Porque eles são paralelos, gente. Isso aqui pode ir até o infinito, que eles não vão se encontrar. E aqui para cima, iria se encontrar? Também não. Eu posso prolongar aqui, ó, como sendo atrás do espelho, eu faço uma linha pontilhada nos meus 2 raios notáveis. Eles também não iriam se cruzar nunca, ou seja, quando eu coloco a seta em cima do foco, meu objeto em cima do foco, não tem formação de imagem. É o único caso que não tem imagem. É chamado então de imagem imprópria.
imagem imprópria. Por quê? Porque não tem formação de imagem. Então lembrem, coloquei o objeto em cima do foco, não tem formação de imagem, tá? Trouxe a minha setinha, o meu objeto de estudo um pouquinho para frente, agora entre o foco e o vértice. Vamos fazer de novo. Primeiro raio notável, entra paralelo, sai pelo foco. Entrou paralelo, sai passando pelo foco. Não tem problema se ele cruza a seta, gente. Não faz diferença nenhuma, tá? O desenho só vai ficar um pouquinho feio, mas não vai ficar errado. Então, primeiro raio notável, entra paralelo, sai passando pelo foco. Próximo raio notável, vou usar aquele que passa pelo centro de curvatura. Entra no centro de curvatura, sai por ele mesmo. Então, saiu da ponta da minha seta, entrou e saiu pelo centro de curvatura. Essas duas linhas aqui para baixo iriam se encontrar em algum momento, gente? Não. Por quê? Porque elas estão abrindo aqui, ó. Está divergindo, tá? Onde é que elas vão se encontrar, então? Atrás do espelho. Então, tem que fazer o prolongamento desse jeito que eu fiz aqui, ó. E ver onde as duas linhas vão se cruzar. Então, vou pegar o primeiro raio notável, prolongar ele, pegar o segundo raio notável e prolongar. Onde as duas linhas se cruzarem, vai ser a formação da minha imagem. Fiz o prolongamento da primeira, faço o prolongamento da segunda. Onde os dois raios se cruzaram? Aqui. Então aqui vai ser a formação da minha imagem. Quinto e último caso. Como que vai ficar a seta? Classificação da minha imagem. Lembrando, né, que essa aqui é a imagem. E aqui o meu objeto. Imagem real ou virtual? Virtual, por quê? Olha aqui, as linhas pontilhadas que se cruzaram e não a linha contínua. Então, a imagem ela vai ser virtual. Ela vai ser direita ou invertida? Direita. A seta está virada para cima, aqui também a seta está virada para cima. Então, direita. Ou direta, né? Tanto faz. A imagem é maior, menor ou do mesmo tamanho? Bem maior, né? A imagem maior que o objeto. Então, maior. Então, a gente terminou a classificação de todas as imagens possíveis para os espelhos esféricos. Espelho convexo só tem um tipo. Foi o primeiro caso que a gente viu. Espelho côncavo, 5 casos distintos. Que esse aqui foi o último. Certinho?